O outro material que os alunos têm que desenvolver, que passa pelo crivo da orientação de vocês, é a sequência didática. A sequência didática, então, ela vem em substituição à questão dos planos de aula, porque em conjunto com os alunos foi verificado uma demanda muito grande de papelada e também uma dificuldade deles em relação à questão da organização dessas aulas. Então, essa demanda veio pelos alunos, inicialmente, então foi feita uma organização de uma forma que venha facilitar todo esse desenvolvimento das atividades de regência e venha também atingir os objetivos previamente estipulados. Como eu comentei previamente, eu tive que tomar algumas decisões em relação à disciplina, porque a orientação ela demorou um certo tempo para que fosse definido quem seria orientador de cada um dos polos e a organização definida pela coordenação. Então, os alunos, como eu comentei anteriormente, têm que produzir um mínimo de 2 sequências didáticas que complementem o total de 15 horas, fazendo aquela observação de conversão de minutos para a questão do tanto de período. Então, no primeiro tópico aqui, que é o plano de aula, eles têm que colocar a data de início e a data final, quando que eles iniciam essa sequência didática e quando que eles terminam. No segundo campo, são dados aqui da escola e do estagiário em si, e também quantos períodos vai ser desenvolvido essa sequência didática. Então, aqui, por exemplo, foi organizada 2 semanas, para um total de períodos de 7, como exemplo, e eles têm que fazer a descrição de qual turma ou quais turmas que serão desenvolvidas essa sequência didática. No terceiro tópico, que se refere ao conteúdo, eles vão ter que colocar o tópico principal, que no caso aqui como exemplo eu coloquei função do segundo grau, e além disso, eles têm que fazer a descrição de quais são os tópicos a serem abordados dentro desse tópico principal. Então, dentro de funções do segundo grau, como exemplo, foi desmembrado aqui como estudo do gráfico, ponto máximo e ponto mínimo, e a questão da parábola e concavidade, essa relação entre a função e os dados ali que são relevantes a uma função do segundo grau, visando a questão gráfica dessa função. Então, por exemplo, o próprio aluno ele poderia desenvolver uma sequência envolvendo matrizes, só que uma primeira sequência envolvendo uma introdução, envolvendo os tipos de matrizes, envolvendo, por exemplo, a matriz genérica, fazendo essa abordagem inicial, e numa segunda sequência didática, poderia ser abordado a questão das operações envolvendo as matrizes, a soma, a matriz oposta, entre outras. E numa terceira sequência didática, a questão, por exemplo, da multiplicação, da matriz inversa, entre outros aspectos. Não há necessidade, por exemplo, de cada sequência didática dar conta de um tópico por completo. Essa sequência didática ela pode pegar parte de um tópico geral e abordagens aqui fragmentadas em relação a esse tópico. Então, eles têm que colocar o tópico principal e colocar também quais são os tópicos a serem abordados dentro desse tópico principal. O próximo ponto, que são os objetivos, então foi orientado para eles que eles coloquem o objetivo tomando como base o referencial gaúcho, visto que a grande maioria deles estão trabalhando e desenvolvendo estágio nas escolas do estado, mas eles também podem criar o objetivo, nesse caso, como base da BNCC ou do referencial gaúcho. Lembrando que os objetivos sempre têm que estar no infinitivo, então aqueles verbos terminados sempre em R, desenvolver, investigar, calcular, relacionar, entre outros. Então, existe um objetivo geral, que é o objetivo mais abrangente, e os objetivos específicos, que são como etapas a serem desenvolvidas para que se atinja o objetivo mais abrangente, que é o objetivo geral. Então, aqui no caso, um objetivo geral e vários aqui objetivos específicos a fim de atingir esse objetivo geral, certo? Dentro desse tópico de conteúdos aonde se propõe a ser desenvolvido dentro dessa sequência didática. O ponto principal aqui da sequência didática é o tópico 5, que envolve o desenvolvimento. Então, aqui os alunos vão relatar o que vai ser desenvolvido ao longo do trajeto, ao longo dos períodos que eles estipularam durante aquele período de aula. Então, aqui nesse caso, há a descrição do que vai ser feito em cada momento, e eles têm que dizer, por exemplo, quantos períodos que vão gastar ou vão tomar
para que desenvolva cada etapa da sequência didática deles. Então, aqui como exemplo, eu coloquei que inicialmente vai ter uma contextualização por meio de uma situação-problema, envolvendo a matemática financeira, por meio da resolução de problema. Então, fiz a descrição que os alunos vão ser divididos em grupos, que vão ter que mobilizar os conhecimentos prévios para solucionar esse problema. E coloquei aqui no final o número de períodos que isso vai ser desenvolvido. Esse material aqui, no caso, que ele é essencial para o desenvolvimento dessa proposta, os alunos obrigatoriamente foram orientados a colocar em anexo. Então, eles não colocam no corpo do texto, mas obrigatoriamente eles têm que colocar em anexo o problema que é centralizador aqui da minha proposta. Então, os materiais, diferentemente dos planos de aula, então, anteriormente, como que funcionava? Isso daqui, só essa parte era um plano de aula. Dentro de uma sequência didática, onde ela é uma sequência de aulas organizadas para se atingir o objetivo, isso daqui é parte da sequência didática, mas isso não inibe de os materiais serem colocados aqui, anexados a essa sequência didática para esse período desenvolvido. Então, nesse caso aqui, como eu proponho através de uma metodologia, então há um problema norteador que é importante para essa sequência didática, então, obrigatoriamente, esse material tem que estar em anexo, certo? E essa cobrança de quais materiais que são necessários para o desenvolvimento da sequência didática é de responsabilidade de vocês fazer essa cobrança. Durante as aulas, foi socializado com os alunos a exigência de materiais que são importantíssimos para o desenvolvimento da sequência didática. Então, as listas de exercícios, a organização do conhecimento, a questão de caso eles forem desenvolver dinâmica, o funcionamento dessa dinâmica para que fique de uma forma bem compreendida por vocês, e todos os materiais que são necessários para o desenvolvimento dessa proposta didática aqui no caso. Então, um período. No segundo, os resultados aqui no caso vão ser socializados, então as respostas dos alunos vão ser socializadas, e vai ser feita a organização do conhecimento. Então, nesse caso aqui, como vai ter a socialização, as respostas vão vindo do aluno, tudo, não houve a necessidade de materiais específicos para essa parte. Agora, caso vocês achem que é necessário que na organização do conhecimento tenha-se o material a ser utilizado para esse momento, aí vocês fazem a cobrança dos orientandos de vocês. Para esse momento aqui, serão utilizados 2 períodos, então está descrito aqui no final a quantidade de períodos. E assim a proposta se desenvolve, com exercícios complementares, né? Aqui eu gastei um período para esse exercício, uma correção comentada, então foi gasto um período para fazer a correção comentada e a revisão desses exercícios, e a lista de exercício aqui no caso, que é uma lista de exercício avaliativa, então há necessidade também desses materiais importantes serem colocados em anexo ali no final. No próximo momento, então aqui no caso, a quantidade de períodos aqui, essa descrição, ela tem que bater com as informações ali em cima, que o aluno fez essa descrição. Os recursos didáticos são todos os recursos necessários para que essa sequência seja desenvolvida. A descrição da avaliação, então ela pode ser uma avaliação que exista a questão quantitativa, então ele tem que fazer a descrição dessa questão quantitativa, e se ela for meramente qualitativa, sem uma pontuação específica para aquele momento, ele também tem que fazer a descrição de que forma que ele está avaliando o processo de ensino-aprendizagem. Depois tem um campo que é de recuperação, então orientei eles a sempre trabalhar a revisão, a questão da correção comentada, para que a recuperação ela não seja organizada no momento final, mas ao longo desse processo. Então, aqui no caso, como eu fiz a indicação de uma videoaula, eu também estou colocando isso daqui em anexo, porque é importante. E, por último, as referências. O vídeo que eu estou utilizando, a referência em relação à resolução de problema, a metodologia que eu estou utilizando, para que referencie a proposta a qual eu estou desenvolvendo, e a observação das aulas. E, por último, eu coloco todos os anexos que são necessários para o desenvolvimento dessa proposta. Então, observa-se que a sequência didática ela não vai descredibilizar aquele trabalho em relação à questão da organização por meio dos planos de aula. Então, a sequência didática, na verdade, ela é uma junção de vários planos de aula para serem desenvolvidos ao longo de um período,
dentro de um início e de um fim, visando a questão de cumprir ou se alcançar um determinado objetivo. E esses momentos têm que ser descritos de forma bem sucinta aqui no tópico 5. E cada um dos materiais que são exigidos, eles têm que ser colocados em anexo. Então, caso vocês achem necessário que as listas de exercício elas estejam todas elas resolvidas, vocês podem fazer a cobrança dos orientandos de vocês. Caso vocês achem necessário que algum material esteja faltando para que a proposta ela esteja adequada àquilo que vai ser desenvolvida, vocês também podem fazer a cobrança dos orientandos de vocês. Os materiais essenciais para o desenvolvimento da proposta obrigatoriamente tem que estar em anexo e descrito dentro desse desenvolvimento.